Boroa boia bochicheu. Mojuba a todos. Bom, as magias, tá? Elas são encantamentos que nós utilizamos para resultados rápidos ou para complementos de rituais, tá? Então as magias, elas basicamente têm essas duas funcionalidades. Então a primeira situação que nós usamos magia, qual que é? Tá? Vou dar aqui um exemplo bem prático para que as pessoas entendam, né? Você consulta o sacerdote, tá? O sacerdote, na verdade, você consulta Ifá através de um babalaú. Tá? E o sacerdote, ele vai sacar ali um Odu, 2, 3, enfim. E através dos Odus, ele vai passar os versos para você e esses versos vão falar da sua vida. Positivo, negativo, atenções que você tem que ter, comportamento, os proibições, enfim. Vão falar de vários fatores da sua vida, inclusive dando orientação de comportamento. Tá? E também vamos falar de rituais. E o ebó, assim, ele praticamente ele está envolvido em 90% das consultas, é prescrito um ebó para você fazer. Quando eu digo aí o ebó, é a parte de ritual mesmo, não é a parte do comportamento, tá? Você fez os ebós e o sacerdote, através daqueles mesmos odus ou o odu ao qual ele realizou o ebó para você, ele vai preparar, por exemplo, um akoxé ou um ogum para você, tá? Através daquele odu. Para complementar, fortalecer, potencializar o ebó e os rituais que foram feitos, ao qual você, inclusive, passa por um resguardo para isso. Tá? E aí acabou aquela magia, pronto, você passou por todos os rituais. Agora, a magia também ela tem um outro encaixe aí dentro do culto, que eu também acho muito válido. Para que você vá acumulando, né? Então você tem aí você tem um arsenal praticamente, né? Essa é a palavra. Então você está passando, por exemplo, uma situação, seja ela qual for. E você precisa ali ou de um socorro, ou ativar, ou puxar alguma sorte de maneira rápida para você. Se você for consultar o sacerdote, e o sacerdote consultar o jogo, até marcar o dia dos rituais, preparar o ritual, isso vai demorar muito. E principalmente se for um socorro ali, você não pode ficar esperando, né? Então, você já rapidamente utiliza da magia. Eu aconselho a pessoa, mesmo assim, fazer uma consulta no oráculo de sim ou não, que é o oráculo mais básico que tem. Através dos 4 búzios ou do jogo de Obi, né, que é o oráculo mais simples que tem. Tá? Porque se você consultar o Eren de Logum ou principalmente o Aquelé, você está arriscado ali ser prescrito ebó. E aí você vai ter que fazer. Ou o Bori, enfim. E você indo no sim ou não, você só vai ver se determinada magia para você naquele momento é ideal. Seja uma magia de limpeza, seja uma magia, por exemplo, para aurê, para olodjá, para comércio, para prosperidade. E você rapidamente usa aquela magia. Tá? Um exemplo muito prático disso. Você naquele dia está muito irritado, muito agitado, dor de cabeça. Então você está negativo naquele dia. Você pode estar passando por inúmeras situações. E aí você
consulta no sim ou não, né? Seja Exu, seja Ifá, seja até mesmo Orixá, e eles indicam você a usar magia de Heró, por exemplo. Que o Heró, ele não é exatamente uma limpeza, mas ele abranda, ele esfria um problema, uma situação. Ele abranda, tá? Um exemplo muito usado nisso é a questão do Iguim, do Efum, do Ori da Costa, 3 elementos básicos que são usados em magias de Heró. Como também o próprio Epô Dendê é muito usado para isso. Só que daí entra o Foz também, tem outras situações mais profundas. Então você usa aquela magia, pronto. Você passa, no mínimo, se livrar ali daquele bi, daquele negativo. Enquanto se você fosse consultar o oráculo com o sacerdote, fora o custo, você iria até preparar o ebó, isso iria demorar. O sacerdote muitas vezes não tem disponibilidade naquele dia para fazer os rituais, e muitas vezes nem para te atender. Então você ia ter que ficar esperando ali, né? Ia passar por um banho de folha, ia se virando, tá? Essas magias que as pessoas têm, né, que elas acumulam, tem pessoas aí que têm diversas magias, por exemplo, guardadas. No momento exato ela procura. Ela procura qual ela deve usar e ela usa. Essas magias, elas muitas vezes são trabalhosas para serem feitas, tá? Mas na hora que você precisa usar, é uma coisa muito prática, porque ela já está pronta ali, você só consulta rapidamente no sim ou não se aquela magia vai ser bom para você naquele momento e você usa aquela magia ou usa 2, 3 ao mesmo tempo, ou então pega 3 dias, uma em cada dia, e você consegue tanto se livrar de um problema ou alcançar um resultado que, se fosse depender dos rituais, demorariam dias até você conseguir fazer os rituais, tá? Então, basicamente, a magia você tem essas 2 linhas. Aquelas que complementam e fortalecem os rituais, principalmente os ebós, e você tem aquelas magias prontas, tá? Feitas com odus ou não, para uso rápido, né? Então você tem ali, por exemplo, um Oxê, que é um sabão para determinado objetivo. Então você toma aquele banho e já em seguida come um pó, por exemplo, um Ebu. Pronto. E você já alcança aquele objetivo. Tá? É para uso rápido, funcionabilidade rápida. Agora, lembrando que, por mais que você use magia, de vez em quando é bom consultar o oráculo, consultar Ifá e fazer os ebós e os rituais prescritos por Ifá através dos odus, tá? Mas, para quem tem várias magias sobre a sua posse, facilita muito o dia a dia da pessoa. Principalmente se é um sacerdote que atende as pessoas, né, que faz rituais, que ele precisa estar sempre, né, se restaurando, porque a energia dele vai se desgastando muito. Então também, se ele depender só do ebó, é complicado. Ele tem que ter, né, vários suportes de magia para que ele se mantenha sempre firme, sempre equilibrado, né? Tá bom? Axé.